um vídeo dele, mas prometo que para a semana que vem essa semana aqui eu vou conseguir mais livros e vou ler outras coisas. Então, se você já escutou alguma coisa do que o pastor Estevão Hernandes Dias Lopes falou, e eu estiver falando aqui, foi dele mesmo que eu peguei, viu, irmãos? Tá bom? Deus abençoe. Está escrito assim, você já encontrou? Está escrito assim no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém. Bendito é o Senhor. Meu amado Deus, eu te dou graças mais uma vez, Pai, pela Tua palavra que é tão rica, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que nos abençoa, ó Deus, e que nos alimenta. Deus amado, a Tua palavra, Senhor, que é água no meio do deserto. Eu quero Te louvar, Senhor, porque o Senhor não nos deixa, Senhor, com sede, mas a Tua palavra nos garante que todo aquele que vem ao Senhor não terá sede, Pai. Senhor, então sacia a nossa sede nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Um dos comentários que eu ouvi foi, eu li, o autor ele diz que o Evangelho de João, ele é como uma águia. E aí eu fui ver a história da águia, né? Eu coloquei assim, quais são as águias do mundo, né? Aqui no Brasil tem águias, viu, irmão? E a águia, ela voa a centenas de metros lá em cima. Ela pode comer carniça, que não tem problema, porque ela voa lá na altura da camada de ozônio. Então, ela tem uma certa purificação do seu sistema digestivo. Não sei como é que funciona isso, mas ela voa tão alto que ela voa sozinha. Ninguém voa mais alto que uma águia. Mas uma coisa interessante que a águia tem é que ela pode ver um rato. Ela pode estar a 300, 400 metros de altura. Ela vê um rato andando no chão e ela enxerga esse rato. E ela faz um mergulho de quase 300 quilômetros por hora. E uma das coisas que a envergadura dela faz, né, porque quando ela abre as asas para segurar, a envergadura dela chega a 2,5 metros. Então, ela não erra o alvo, nunca. O índice de acerto para a caçada de um leopardo é de 40%. De todas as 10 vezes que ele tenta, ele só acerta 4. Da águia é 90%. De 10 ataques que ela faz, ela só erra 1. Né? Então, e esse escritor, ele compara o livro de João com a nossa vida, igual de uma águia. O Evangelho de João, ele penetra na nossa vida de uma forma tão forte que ela converte. Não sei se você já ouviu ou se alguém no passado indicou para que você lesse o livro de João. Ah, você é novo convertido? Lê o livro de João, que o livro de João é bom, ele é subjetivo, né? Então, esse texto bíblico, o livro de João, ele é o livro mais vendido no mundo. Existem textos da Bíblia, né? Existem lugares do mundo em que ainda não tem a tradução da Bíblia completa. Aqui no Brasil tem muitos índios que não têm a Bíblia completa. Mas o primeiro livro que os linguistas traduzem é o livro de João. Então, a Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas o livro de João é mais vendido que a Bíblia. Então, é o livro mais vendido no mundo, né? Então, ele é mais lido, né? Este livro, ele tem uma diferença dos outros evangelhos. João, ele só conta 7 milagres. Né? Ele não faz que nem Mateus, Marcos e Lucas, que só contam os milagres de Jesus. João não, ele conta as conversas, ele conta os diálogos que Jesus teve com as pessoas. E apesar dele não estar junto, né, muitas vezes, por exemplo, no caso quando ele conversa com a mulher samaritana, João não estava junto dele. Mas quem sabe essa mulher samaritana deve ter contado para João o que aconteceu. João foi o último dos apóstolos a morrer. Ele viu todos os outros morrerem.
E quando ele escreveu a carta dele, os outros evangelhos já estavam escritos há uns 40 anos, mais ou menos. E aí ele foi mandado para a ilha de Pátimos, porque ele devia ser um bom pastor. Ele começou a igreja de Éfeso, ele frequentou a igreja de Éfeso, então ele deve ter participado bastante disso. E quando o imperador, eu não lembro o nome dele, quis calar totalmente o evangelho, mandou João para a ilha de Pátimos. Hoje, se a gente vai lá em Israel, existem cruzeiros que vão até a ilha de Pátimos. E lá na ilha de Pátimos ele teve uma revelação muito maior do que ele já tinha do livro de João. Ele escreveu o livro de Apocalipse. Então, o pastor Estevão Hernandes Dias Lopes diz que estudar este livro é como entrar no Santo dos Santos. É como entrar além do véu. Se a gente começa a estudar, e eu estou propenso a fazer isso, né, nesses próximos meses aqui, eu estou querendo estudar esse livro e já escrevi algumas pregações sobre ele, mas eu estou lendo tudo de novo, né? Então, assim como lá em Gênesis, a gente pega o primeiro versículo e diz assim: no princípio disse Deus, né? Haja luz e houve luz. Aqui João começa também, no princípio era o verbo, né? Então, os dois evangelhos começam, o evangelho de João e a carta de Gênesis, começam iguais. Então, este livro é o que mais enfatiza os atributos de Deus. O que é um atributo de Deus? É uma coisa que só Deus é, ninguém mais é igual. Então, ele fala muito daquilo do que Deus é e o que Deus faz, e só Deus faz, né? E ele começa da mesma forma que o Gênesis. No princípio era o verbo. O propósito de João era deixar claro que Jesus era o Filho de Deus. Então a gente escuta tanto falar sobre isso, né? Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus também é o próprio Deus, que se vestiu de carne, como a Márcia falou aqui agora, né? Ele desceu da sua glória, ele se vestiu de carne, ele habitou no nosso meio para trazer salvação para a minha e para a tua vida. Amém? Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, diz o nosso texto, né? Por intermédio dele. Então, Deus disse e, ao mesmo tempo, o próprio Deus fez todas as coisas. Nós vamos falar bastante sobre o princípio, né? E eu me lembrei de Abraão, quando Abraão disse assim, Moisés disse assim, quando disserem quem te enviou, o que eu digo? Ele diz assim, diga para eles que o eu sou te mandou. O eu sou te mandou. Então, eu não era, eu não sou e nem vou ser. Eu sou, desde a eternidade. Isaías, falando sobre o Senhor, ele diz assim, Isaías 45, né? Eu sou o Senhor e além de mim não há outro. Tem um ditado no mundo que diz que todos os caminhos levam a Deus. Não, todos os caminhos não levam a Deus. A cruz de Cristo leva a Deus. Se não passar pela cruz de Cristo, então não vai chegar até Deus. Infelizmente é isso mesmo, né? Então, eu sou o único. E aí eu quero citar quando João, ele encontra-se com o Senhor, e o Senhor aparece para ele, e ele cai de joelhos, e a Bíblia diz que ele cai como morto, e o Senhor toca nas costas dele, e o levanta, e ele diz assim, eu sou o que sou, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, né? Eu sou o que era, o que é e o que há de vir, né? Jesus, ele se apresenta como eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do homem. E aí a gente vê no livro de João, Jesus se apresentando de várias formas, e ele diz assim, eu sou o pão da vida, aleluia, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus, muitas vezes no livro de João, ele enfatiza que ele é
aquele que é a resposta para todos os nossos problemas, para todas as nossas dificuldades. A nossa nação, irmãos, ela está doente. Ela está doente. O mundo está doente, né? Se a gente parar para pensar, o mundo está doente. Quando que a gente ia imaginar que índio ia tomar vacina? Né? Por quê? Porque os índios são um povo afastado de tudo e, né, a FUNAI não deixa missionário entrar lá no meio dos índios, porque vai levar gripe para eles. E aí hoje estão preocupados em dar vacina nos índios. Por quê? Porque o mundo está doente. E, na verdade, irmãos, a doença, né, não é por causa de enfermidade. Não é por causa também de interesses políticos. Não é por causa da ganância do coração do homem. O mundo está doente, irmãos, porque o mundo tem se afastado de Deus. E esta pandemia, esta dificuldade que as pessoas estão vivendo, passou a ser uma desculpa para que as pessoas não tenham mais contato com Deus, para que as pessoas não tenham mais relacionamento com Deus. E isso acaba adoecendo. Então, quando a gente vê na palavra de Deus, Deus conversando com Elias, e Elias vai para a caverna, e ele fica lá dentro, e ele diz assim: olha, todo mundo abandonou a tua palavra, todo mundo se afastou do Senhor, né? Só ficou eu, e querem me matar. E aí Deus diz para ele assim: olha, você está enganado, tem 7.000 que ainda não dobraram o joelho, e você não é a última bolacha do pacote, né? Ainda existe muito trabalho a ser feito. E Deus dá comida para ele, e diz para ele: levanta e vai, porque você ainda vai ungir rei, você ainda vai ungir profeta, e você vai fazer muita coisa. Mas uma das coisas que nós temos visto, irmãos, é que todas as vezes que a igreja passa por dificuldades, tem um povo que é levantado pelo próprio Deus para interceder, para não deixar que a igreja se desvie. E eu fico imaginando hoje, esta semana, muitas pessoas do Conselho de Pastores pediram oração. Quando eu digo muitas, 20 pessoas pedindo oração, por causa de gente que está morrendo, pastores e obreiros que estão morrendo por causa desta doença. E sempre existe assim uma comoção muito grande em cima disso, desses pedidos de oração, e aí toda hora chega, de madrugada chega, gente que está passando por dificuldade, e essa dificuldade está acontecendo em todos os cantos. E aí o presidente do conselho marcou um jejum, né, de 10 dias. Irmãos, vamos jejuar, porque este é o caminho. A oração é o caminho, buscar a Deus é o caminho. E quando a gente não faz isso, irmãos, nós começamos a adoecer. E a doença, a pior doença que existe, que eu acredito, é o afastamento de Deus. Jesus, quando fala da sua vinda, ele cita Noé em Mateus 24. E ele diz assim: olha, as pessoas estavam preocupadas, era com comida. Elas davam em casamento e casavam, elas estavam preocupadas com o casamento, com as coisas do cotidiano, com o fim de todas as coisas nesta terra. Ele falou assim: mas não é assim. O Filho do Homem vai vir, e ele vai vir buscar uma igreja que está viva, uma igreja que está pulsante, uma igreja que está orando, uma igreja que não está desfalecida, é uma igreja que está vigiando, que tem a sua candeia acesa, e ainda tem reserva para a sua candeia, para poder entrar na bodas do Cordeiro. Quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ele não vai pegar aqueles que estão dormindo. Aqueles que estão dormindo vão ficar aqui. Ele vai levar uma igreja que está viva. Bendito é o nome do Senhor. E quando nós lemos João, nós percebemos que João é um resumo da história do homem. Ele começa na criação, dizendo que lá na criação, Jesus estava com Deus, e nada do que Deus fez, Jesus não estava junto. Jesus participou da criação. Jesus participou da formação de todo o universo, né? E Jesus, ele é apresentado como, no capítulo 1, ele promete que os céus vão se abrir, e os anjos vão subir e descer sobre ele. No capítulo 2, ele faz o primeiro milagre, né? E ele mostra para a humanidade que ele veio para fazer a diferença, para trazer salvação, para trazer restauração.
No capítulo 3 ele declara que ele veio para salvar a humanidade. João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No capítulo 4 ele promete a água da vida, irmãos. A água da vida. Estava uma preocupação aí porque a gente não tinha água, né? E aí como é que faz? Aí o irmão falou assim, eu vou pegar o copo de vidro então. Eu falei, tem que trazer 5 copos de vidro então, não dá para trazer. Olha, pastor, irmão, eu como sabia que não tinha água, eu trouxe a minha garrafinha, né? Então, já estava com a minha garrafinha, mas aí a água chegou. Glória a Deus que a água chegou, né? E como é bom, irmãos, depois que a gente canta, eu vejo os irmãos que descem daqui, muitos de vocês não veem, né? Mas o grupo de louvor inteiro faz uma fila lá no fundo para beber água. Mesmo que eles tenham água aqui, eles vão lá beber água de novo. Jesus declara que ele promete a água da vida para os seus seguidores. No capítulo 5, ele cura um paralítico. No capítulo 6, ele multiplica os pães, ele anda sobre as águas, ele traz algumas lições, né? Ele exclama no capítulo 7, você está com sede? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. E eu te darei da água da vida, bendito é o Senhor, né? Do teu interior vão fluir rios de água viva. Você quer saber se você está saciado de Deus na sua vida? É quando a água começa a fluir para fora. Quando você começa a não resistir, transmitir quem é Jesus na sua vida. Bendito é o Senhor. E se isso não está acontecendo, você está precisando beber dessa água da vida. Uma coisa que eu acho interessante, irmãos, pelo menos isso acontece comigo, é uma experiência minha. Né? Quando eu começo esse processo assim de leitura, para entender o texto que eu quero ler, eu leio alguns capítulos. Então, por exemplo, eu vou agora começar a ler o livro de João. Então, o meu propósito particular eu vou ler o livro de João todas as semanas, do capítulo 1 ao 21. Durante a semana, eu leio o livro de João. E aí eu pego o meu texto. E desse meu texto, eu tiro o contexto. Então, eu faço isso. E uma das coisas que acontece comigo, irmãos, é que parece que, sabe o caminhão-pipa, quando ele chega lá no sertanejo, né? Que ele abre a torneira assim, aquela água começa a escorrer lá e ele começa a molhar o chão, aquele chão rachado, aquela coisa assim, e o chão logo floresce. Então eu sinto isso, Esta água não é uma água normal, não é esta água aqui, né? Acho que a semana que vem nós vamos ter água gelada, né? Vamos trocar aquele negócio lá, mas não é só esta água aqui que mata a sede e volta a ter sede de novo, mas é uma água que é para a vida eterna. Então, João, ele cria tanto que Jesus era o Cristo, que ele foca a atenção do seu livro mostrando para as pessoas que Jesus tem uma vida diferente para dar para nós. E esta vida se chama vida eterna. Bendito é o nome do Senhor. Né? Nós não vamos viver essas dificuldades que estamos vivendo aqui, quando estivermos com o Senhor, na vida eterna. A Bíblia começa no Gênesis. No princípio criou Deus. E João diz assim, no princípio era o verbo. Deus estava escrevendo isto, escrevendo a sua história através destes homens que estavam aqui na terra, homens que, a gente pode dizer, né, andaram com Deus. E aí eu já falei aqui, né, mas Apocalipse 1:8 está escrito assim, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso Senhor. Né? Então, Jesus ele não era, Jesus ele não estava, ele não foi criado, ele já, desde a eternidade, ele já era com Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nós humanos vivemos de referências, a gente precisa de referência. Então, eu estou gordo em relação a quem? Né? Quando eu vou lá na vila, eu fico do lado do pastor Nelson. E aí as pessoas falam assim, ó, o pastor Tiago lá, do lado do pastor Nelson, o gordão lá. Né? Então, eu não sou gordo perto do pastor Nelson. Por quê? Porque o pastor Nelson tem 50 quilos mais que eu. Né? Então, mas quando a gente precisa de referenciais. E aí a humanidade, nós vivemos de referências.
né? Precisamos de um referencial para saber aonde nós estamos. Deus, Ele é eterno, e não há referência para a eternidade. Como é que a gente mede a eternidade, irmãos? Não tem como medir a eternidade, né? Como é que nós contamos a eternidade de Deus, que Deus relata na palavra dele? Quanto tempo Deus antes demorou para que Deus começasse a criar os mundos, os planetas, as galáxias e tudo que Ele criou, né? Então, se você tirar, para a gente conseguir entender, se a gente tirar um dia de 100 anos, já não vai ser mais 100 anos, né? Porque nós tiramos um dia. Agora, se você tirar 100 anos da eternidade, quanto que sobra? A eternidade. Ela vai continuar sendo eternidade. Você pode tirar o tanto que você quiser, porque ela é eternidade. Deus é eterno. Então, nós não temos o referencial daquilo que Deus é, de quando Deus nasceu, de quando Deus foi criado. Não existe isso, irmãos, porque Deus sempre foi, sempre é, né? Bendito é o Senhor. Então, o nosso Deus, Ele é eterno, Ele sempre existiu. Se a nossa mente não alcança isso, não tem problema, Ele vai continuar sendo eterno. Bendito é o Senhor, né? Ele estava no princípio com Deus. Jesus sempre esteve com Deus, né? Ele sempre coexistiu. Eles eram o mesmo. Eles estavam face a face. Eles estavam juntos. O termo que a gente usa aqui no verso 1, né? E o verbo estava com Deus. Este com Deus significa face a face, frente a frente. Eles estavam congratulando sempre, coexistindo sempre. João, Isaías, Daniel, quando eles tiveram a oportunidade de estar diante de Deus, a Bíblia diz que eles não aguentaram, eles caíram. Isaías escondeu o rosto, João caiu desmaiado, Daniel não aguentou, e eles não aguentaram. Mas Jesus não. Jesus sempre esteve com Deus. Bendito é o Senhor por isso, né? Então, o verso 1 diz que Ele estava no princípio com Deus. O princípio de todas as coisas era Deus. Jesus era o próprio Deus antes da sua encarnação. Então, Filipenses 2 diz assim, ele não se usurpou ser igual a Deus, mas ele se despiu da sua glória. Você sabe o que é você tirar uma camisa de glória? O que é você tirar a glória de cima de você e se vestir de carne? Quanto que é de altura, né? A glória está lá em cima, 10. Quando eu ia na acupunturista, ela dizia para mim assim, de 1 a 10, quanto que é a tua dor? Eu falava 8, 9. Aí quando eu saía, ela falava assim, de 1 a 10, quanto está agora? Eu falava 2, 3. A gente dava um referencial, né? Qual que é o referencial da glória? Aí eu me dispo da glória e me visto de carne. Qual que é o referencial da carne? A gente não consegue atingir isso, irmãos. Porque a glória de Deus, ela está tão superior a tudo que a gente consegue entender, que a gente precisa entender isso pela fé. Você precisa receber isso pela fé. Senão você não consegue compreender, né? Deus de Deus. Os testemunhas de Jeová dizem que Jesus é uma criação de Deus. Eles não creem na Trindade. E quando você tenta falar de Trindade para eles, eles mudam de assunto. Eles já são treinados para mudar de assunto. Antes eles corriam. Agora não, eles mudam de assunto. Eles vão para outro texto. Mas existe uma outra linha de pensamento, que são os unicistas. Não existe trindade, é o Deus único. Então, primeiro era Deus criando, primeiro era Deus fazendo as coisas, falando com o homem e ia embora. Depois Deus se vestiu de carne e veio morar aqui no nosso meio, e depois agora Deus mora dentro de nós como na forma do Espírito Santo. Só que esta é uma teoria totalmente furada, né? Porque senão com quem que Jesus falava, né? Se ele diz assim, eu e o Pai somos um, e nós estamos aqui, né? Eu vou embora para que outro venha. Quem é o outro? O Espírito Santo. Então, é uma teoria furada. Jesus é Deus, a mesma substância, o mesmo atributo, né? Realizando as mesmas obras, né? Jesus é Deus infinito, da mesma maneira.
Ele diz assim: olha, passei por aqui, mas eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai, mas um dia eu vou voltar. Vou buscar a igreja. Deus, ele é imenso, a gente não consegue medir. Ele é eterno, ele é imutável, ele não muda, não tem mudança em Deus. Deus é o mesmo. Ainda que a gente o homem tente criar alguma teologia diferente, Deus não muda. E Deus não negocia a sua glória com ninguém. Deus, ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele pode nos curar agora, mas ele também pode nos levar agora. Não existe essa dimensão para Deus, né? Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele conhece teu coração agora, o que você está pensando agora. Deus sabe a dificuldade que você está vivendo agora. Deus sabe todas as coisas. Bendito é o nome do Senhor, né? Ele é onipresente, ele não está mais perto de mim. As pessoas pensam assim, né? Eu tinha um irmão na igreja aqui que falava isso. Não, pastor, você que é assim com ele aí, fala com ele aí, né? Não é, Deus não está mais perto de mim do que está de você. Deus está tão perto de você quanto está de mim. E tudo aquilo que você fala, pensa, sente, Deus sente igualzinho que Ele sente de mim também, né? Ele é Deus realizando a sua obra aqui na terra. Bendito é o Senhor, né? Eu não sei se aqui teve uma hora que eu pensei assim, eu vou falar alguma coisa aí, tá? Então, começou a novela do Gênesis aí, né? E quem está assistindo a novela do Gênesis? Né? Eu falei outro dia lá para os irmãos lá, falei assim, pelo menos uma coisa boa eu já sei que tem, né? Que ninguém está assistindo o Jornal Nacional que só fala de desgraça, né? Se você estiver assistindo. Então tem muita coisa lá, irmãos, que a Bíblia não relata, né? A Bíblia não fala. Mostraram lá, eu assisti ontem com a Márcia lá, eles fizeram o resumão, né? E aí mostraram a cobra tinha 2 patinhas, tinha uma cara de um bichinho bonitinho, né? E aí depois ela vira cobra. Então, tem muitas coisas que a Bíblia não fala. Então, eles estão tentando, né? Qual que era o fruto? O fruto era uma fruta azul, um interior preto. Então, eles procuraram alguma coisa que não existia aqui na terra, que a gente não conhece, que desse para ser uma fruta, né? Então, se você conhece a Bíblia, você não vai se impressionar com isso. Você não vai sair dizendo, olha, na Bíblia não fala, mas lá na novela falou. Então, não tem nada a ver isso, irmãos. Né? Se você não lê a Bíblia, você pode até fazer isso, né? Mas se você lê a Bíblia e conhece a Bíblia, então não tem diferença nenhuma. E eu acho bênção, né? Porque eles estão dando um referencial muito legal. Se você quiser assistir um filme que realmente eles são fidedignos, eu peguei a Bíblia e eu consegui seguir de acordo com o que estava escrito. Chama-se Jeremias. Assista o filme Jeremias, ele é igualzinho o que está na Bíblia. Foi o mais próximo que chegou, né? Então, se você crê na Bíblia, ela diz que Jesus é Deus. E isso é por fé que a gente faz? É por fé que você faz. O pastor Natalino dizia assim, se todo esse negócio aí é mentira, né, esse negócio de Bíblia aqui, foi escrito aí, se tudo isso aqui é mentira, nós vamos tudo para o mesmo lugar. A gente vai morrer, vai tudo para debaixo da terra e pronto, acabou. Agora, se for verdade, nós vamos tudo para o céu. Né? E quem não crê, não vai. Então, a Bíblia ela é um livro de fé. Ou você tem fé ou você não tem fé. E não adianta você querer explicar alguma coisa da Bíblia, né, alguma história da Bíblia para alguém que não tem fé. Ele não entende, ele vai questionar. Então, se você for falar de alguma coisa da Bíblia para alguém que não conhece, você tem que falar de quem é Jesus. Jesus é o Senhor, Ele salva, cura, liberta, e Ele veio para resgatar o homem do pecado. Né? E se você quiser, Ele pode resgatar a sua vida também. Bendito é o Senhor, né? Então, Ele declarou, o Pai e eu somos um, né? Quem me vê a mim, vê quem? O Pai, né? Jesus fez isso. A nós que cremos, temos que declarar sempre, né? Senhor meu e Deus meu. Eu gosto de dizer para Deus que eu sou carente dEle. Nós somos carentes de Deus, irmãos. Porque se nós nos afastarmos de Deus um pouquinho, a gente tem uma dificuldade muito grande para voltar. Só se arrepender, né? Pedir perdão, aí volta rapidinho. Caso contrário, não. E eu falei que quando Deus criou tudo, lá no princípio, o verbo estava lá. O verbo estava lá. E aí eu fiquei pensando, né? O que é o verbo? O que é o verbo? Eu sigo já falei isso aqui, uma neurocientista. Eu sigo ela em todas as redes sociais que ela tem.
e o nome dela é Rosana Alves. E ela fez parte de um estudo da neurociência que estudava, ela estudou a menor partícula conhecida pelo homem. Sabe qual é? A palavra, o som. O som é a menor partícula conhecida pelo homem. E quando ela descobriu isso, ela na hora disse assim, e disse Deus. Né? Porque Deus na sua partícula disse, né, para o verbo. E a gente vê que Jesus, ele é o verbo em ação. Ele é o verbo em ação. Bendito é o Senhor, né? Então, as funções do nosso cérebro, elas compreendem e elas são, a Marcela que diz isso, né? Que a ciência, ela só é comprovada por aquilo que Deus já disse. Então, os cientistas, eles ficam meio malucos aí, tentando explicar sobre Big Bang, sobre o começo do universo, o começo da criação, e eles não conseguem explicar, então eles dizem que é uma explosão. É o caos criando a organização. Não sei se isso dá muito certo, né? Então, maior e mais rápido do que qualquer outra coisa é o som. E a palavra de Deus, ela traz fé ao meu coração, quando a gente ouve a palavra de Deus. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quando você ouve a palavra de Deus traz vida para a tua vida. E disse Deus, haja luz, e houve luz. No princípio, ele era o verbo. Jesus estava na criação, não como um espectador, mas ele estava como um agente da criação. Não quero dizer que foi isso, mas para que a gente consiga entender alguma coisa disso. Deus disse, e Jesus fez acontecer. Bendito é o Senhor, né? Ele estava no princípio com Deus. E o que Deus estava fazendo? O que Deus estava fazendo? Criando céus e terra. E aí eu gosto disso, né? Eu gosto de ficar olhando páginas, né? Páginas, principalmente as dos Estados Unidos, né? Space, como é que a gente vê o universo? E o homem, lá na China eles estão construindo ainda, né? Um telescópio que tem centenas de metros de largura, né? De raio, centenas de metros, para conseguirem atingir o espaço mais longe possível. E o homem fica tentando descobrir isso, né? O homem fica tentando buscar cada vez mais longe para saber se o universo tem fim. Então, por enquanto, eles determinam que existem centenas de bilhões de planetas, centenas de milhões de galáxias, cheias de sistemas solares dentro, e eles não conseguem nem dar um fim para isso, nem mensurar o que é isso, porque não consegue chegar lá no final. O homem não conseguiu chegar em Marte ainda, está querendo chegar no final do universo, né? Então, a palavra criadora que trouxe à existência as coisas que não existiam. A palavra de Deus, né? Foi o verbo, né? O verso 3 diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, os universalistas, aqueles que creem no universo, dizem que a matéria, ela é eterna. A matéria é eterna. Como é que a matéria pode ser eterna? Por quê? Porque ela passa por mutação, né? Então, você pega a madeira, corta ela, aí ela apodrece, você põe fogo, ela vira fumaça, ou ela vira alguma outra coisa, carvão, e aí depois ela passa para o sistema, vira monóxido de carbono, e as plantas respiram esse monóxido, e ele se transforma em oxigênio, e aí ela fica passando por essa mutação o tempo todo. Mas a matéria, ela não muda. Ela não muda, porque Deus disse assim, olha, faça-se assim, e assim foi feito. Bendito é o nome do Senhor. João mostra que o mundo e o universo não é fruto de uma explosão, de uma catástrofe, ou de uma, de um acidente, né? Explodiu, de repente voltou para dentro, e aí tudo voltou a ser alguma coisa, se organizou.
Mas aí eu fico pensando, irmãos, e eu gosto disso, sempre eu faço isso. Eu pego no dedo mindinho das crianças recém-nascidas. E aí eu posso, eu quando pego no dedinho deles, eu fico pensando assim, como é que pode alguém pensar que isso daqui é fruto da evolução? Não é. Existe um Deus que criou esse negócio aqui dentro tem um nervo, ele é tão sensível, ele é tão pequeno, mas ele tem força, ele tem poder, esse nervo que está aqui dentro do dedinho de uma criança recém-nascida. Como é que, a Bíblia pergunta isso, como é que uma mulher, como é que alguém consegue explicar? A minha sobrinha teve gêmeos essa semana que passou, 2 meninas, 2,5 kg cada uma, dois ratinhos. Como é que pode uma criança ser gerada no ventre de uma mãe e passar a ser vida, passar a ter vida própria? Não tem como a gente dizer que isso é evolução, irmãos. Não tem como a gente dizer, né? Então, o mundo foi criado por Jesus Cristo. Está lá aqui no verso 3 e João fala sobre isso. Não é fruto de uma explosão, não é fruto do caos, não é fruto do acaso, não é fruto de nada dessas coisas. Foi tudo muito bem organizado, muito bem planejado por Deus, na sua infinita sabedoria, né? O máximo que os cientistas conseguiram até hoje foi a teoria. E a teoria, ela não se sustenta sozinha. Então, não consegue explicar, porque é uma teoria, e dentro de uma teoria você pode pensar o que você quiser, porque é uma teoria, né? Não é um fato, né? Mas se você ler a Bíblia toda, você vai entender que Deus, quando criou todas as coisas, Ele deu propósito para tudo. Nada do que Deus faz é sem propósito, irmãos. Se você está aqui hoje, é porque Deus tem um propósito. Se você aceitou Jesus um dia, é porque Deus tem um propósito na sua vida. Não foi por acaso. Bendito é o nome do Senhor, né? Até hoje, os cientistas, eles estão tentando entender a grandeza do universo, tentando explicar a grandeza do universo. E eles gastam, os americanos e os russos, gastam bilhões, trilhões de dólares para tentar chegar aqui no planeta vizinho aqui, tem um planeta vizinho aqui, para tentar chegar lá, mas não conseguem chegar lá, né? Quando a gente olha para dentro de nós, né, nós que somos leigos, né, nós abrimos a palavra de Deus e a gente vê a explicação de todas essas coisas. E aí eu fico pensando, quem que teve esta sabedoria para escrever tudo isso que está escrito na Bíblia, irmãos? Se você já leu a Bíblia toda, você vê que ela não é incoerente. Ela não se contradiz em momento nenhum. E aí, se a gente pegasse assim, o homem mais inteligente da terra, o homem mais inteligente da terra foi Salomão. E Salomão teve 1000 mulheres. Não foi muito inteligente, né? Não foi muito inteligente. Porque, né, ele teria que ter feito do jeito certo. Quão grande, quão majestoso Ele é. Quão imenso é Deus. Qual é o tamanho de Deus? Isaías disse que Ele é que mede as terras, né? Com as águas, com a concha da sua mão. É Ele quem mede o espaço com o seu palmo, né? Ele vai medindo as nações como seu palmo, né? É Ele quem pesa o pó da terra numa balança de precisão. É Ele quem mede os céus a palmos. É Ele quem espalha as estrelas no firmamento, né? E por ser forte em força e grande em poder, nenhuma sai do seu lugar. Tudo gira certinho, né? E aí Deus colocou a gravidade no espaço, onde um planeta não bate no outro. Eles giram tudo certinho, tudo em ordem, né? Mas Ele chama a existência as coisas que não existem. Um dia Deus chamou você. Bendito. Você lembra desse dia? Você lembra do dia que você foi chamado por Deus? Dos dias que Deus te tocou, né? Ele olha para as nações e as considera como um pingo no fundo do balde. E aí eu fico pensando, qual é o tamanho do teu problema para Deus? Nada. Ele não precisa nem estalar os dedos, né? Não precisa nem falar, né?
numa fração de segundo, Deus pode resolver todos os nossos problemas. Bendito é o Senhor, né? Então, olhando para tudo isso, nós podemos perceber que tudo o que há neste mundo é nada perto daquilo que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz que a tua mente, ela não alcançou, não subiu no teu coração um desejo suficientemente forte para descrever a glória de Deus. E aqueles que viram a glória de Deus, a palavra de Deus diz assim, desmaiaram. Não puderam nem ficar olhando, porque desmaiaram, né? Perderam os seus sentidos, né? E Deus tem algo preparado para mim e para você, a eternidade. Então o que nós precisamos entender, irmãos, é que nós precisamos andar na direção da eternidade. Nós não podemos andar num caminho contrário, porque vai chegar uma hora, irmãos, que eu ouvi uma explicação aqui agora sobre o controle que o mundo está planejando para ter sobre as pessoas. Nós escutamos agora à tarde isso. E aí eu fico pensando que aqueles que estão longe de Deus vão ter que correr, viu? Vão ter que correr, porque Jesus está voltando. Tudo isso são sinais, são, chamadas para que o Cristo está voltando. E nós precisamos, irmãos, estar atentos para isso. Atentos para isso. Porque se lá no princípio ele era o verbo, hoje ele é o verbo. Ele continua sendo o verbo. Ele continua operando, ele continua atuando, ele continua respondendo oração, né? Bendito é o Senhor, né? Nós temos que viver com Cristo. E quanto mais passa o tempo, irmãos, mais nós estamos precisando estar junto do Senhor. E aqueles que não estão junto do Senhor estão frustrados, estão doentes, estão vivendo um momento de tristeza na sua vida. Você quer viver um momento de alegria? Volte-se para o Senhor. Bendito é o nome do nosso Deus. O que nós não podemos perder de vista na nossa vida, né? Não podemos abrir mão, irmãos, é de um tempo com Deus, de um tempo com Deus. O que é mais importante para você? Ô, pastor, tem uma conta para pagar amanhã. Isso é muito importante, irmão. É muito importante, paga a conta, corre atrás, né? Mas alguns se perderam, irmãos. No meio dessa pandemia aqui, você conhece alguém que frequentava a igreja e nem está indo mais? Nem está mais falando de Deus. Aqueles que já estão mais longe ainda, irmãos. Nós que estamos buscando de Deus fortalecimento, temos que nos fortalecer, porque os dias são maus, irmãos. Quanto mais passar o tempo, né, o anticristo está se levantando, porque ele quer derrubar a igreja. Graças a Deus a gente já conhece o fim da história, né? A gente sabe como é que vai acabar essa história aqui, né? A vitória é da igreja. Faça parte da igreja. Amém, queridos? Bendito é o Senhor. Todas as vezes que eu for ministrar, eu quero caminhar um pouquinho aqui no livro de João. Já tem umas 3 pregações aí que eu já caminhei dentro do livro de João, mas eu vou continuar. Porque Deus tem me chamado à responsabilidade, irmãos, né? Tudo contribui para que a gente esfrie, para que a gente se afaste, para que a gente não ande com Deus. Mas nós precisamos nos esforçarmos. Amém? Queria te convidar para ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Quero que você adore a Deus com o teu coração. Em primeiro lugar, o teu coração esteja diante do Senhor. Esse ventilador está desligado? Deus santo, tudo desligado. Por isso que eu estou derretendo aqui, irmãos. Mas feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Você tem um tempo, uma oportunidade de falar com Deus, falar com o Senhor na sua intimidade. Eu não sei como é que você está. Não sei como é que está o seu coração. Quem sabe você está aí se sentindo longe, né? O verbo é Deus. O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio
dele. Se ele fez com que todas as coisas fossem feitas, confia nele, entrega para ele, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, irmãos. Conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno, inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome.
Senhor, glorifique a Deus, o Deus que te sustenta, o Deus que ainda que você ache que Ele não está olhando para você, a Bíblia diz que é Ele quem te sustenta. Ele sustenta o universo, Ele sustenta os seus servos. Bendito é o nome do Senhor, a mão do Senhor, oh aleluia, está sobre a tua vida. Palavra de Deus, aleluias, ela diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se mostrar forte para cujos aqueles o coração é totalmente dele. Entrega o teu coração ao Senhor agora. Bendito é o nome do nosso Deus. Faça uma entrega agora, pela fé. Se você não tem força, pela fé faça isso. Senhor, eu te entrego o meu coração, eu te entrego os meus sentimentos. Entrega para Deus os teus pensamentos, entrega para Deus as tuas palavras, entrega para Deus os teus problemas. Deixa que Ele cuide, deixa que Ele cuide, porque Ele é dono da tua vida. Você não entregou a tua vida para Ele, deixa Ele cuidar dos teus problemas. Não ande ansioso por coisa alguma, porque Deus conhece todas as coisas da sua vida. A Bíblia diz que Ele conhece o teu levantar, o teu deitar. Se você fizer a tua cama lá no inferno, Ele vai estar lá. Ele é quem sonda o teu coração, Ele é quem conhece os teus pensamentos. A palavra não chegou na tua boca, Deus sabe o que você vai falar. Bendito é o nome do Senhor. Então fale a palavra de Deus, bendiga o nome do Senhor, entrega para Ele os teus sentimentos, os teus medos, irmãos. Quantos medos a gente tem? Quantos medos você tem? Entrega para Ele agora os teus medos. Peça para Ele tomar conta disso também. Peça para Ele tomar conta das tuas frustrações. Aquilo que muitas vezes você tenta fazer e não consegue. Aquilo que você planejou e não atingiu o objetivo. Entrega para Deus agora, querido. Entrega para Deus, fala: Senhor, está nas tuas mãos. Entrega aquele que falou mal de você, aquele que te humilhou, aquele que foi contra você. Entrega ele para Deus, entrega ele para Deus e viva feliz na presença do Senhor. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor. Aleluias, meu amado Deus, nós queremos te adorar nesta noite. Nós queremos te adorar, Senhor. Eu não sei muito de direito o que é isso, mas a tua palavra diz que eu tenho que te adorar na beleza da tua santidade. O Senhor é santo, o Senhor é belo, o Senhor é separado, e eu te adoro aí, com toda a minha imperfeição. Eu te adoro, Senhor, eu te adoro aí. Ó Deus querido, a gente vê, irmãos, a palavra de Deus não nos ensina a fazer isso, porque nós vivemos na graça, nós vivemos fora da lei. Mas a gente vê, irmãos, que muitos irmãos do passado, quando estavam felizes com Deus, eles faziam um altar. Eles faziam um altar. Pegava lá um monte de pedra lá, punha em cima e jogava óleo em cima e falava: pronto, isso aqui é um altar. Faz um altar aí no teu coração. Ergue um altar para Deus agora no teu coração. Diga: Senhor, eu te louvo. Eu te louvo porque o Senhor olha para mim, Senhor. Eu te louvo, Deus, porque o Senhor está em mim. Aleluia, o Senhor fala comigo. Oh Deus querido, fala para Ele qual é o teu sentimento. Se é medo, se é solidão, se é rejeição. Diga, confessa isso para Ele agora. E diga para Ele: Senhor, eu quero levantar o meu altar agora diante do Senhor, Pai. Oh, Jacó, quando foi embora, ele voltou 21 anos depois, mas antes disso ele construiu um altar. E ele falou: Deus, se eu voltar aqui, eu vou te dar o dízimo. Aleluia. Moisés, quando encontrou com Deus, ele levantou um altar. Gideão levantou um altar. Daniel levantou um altar. Todo mundo levantou um altar. Levanta um altar para Deus agora, querido. Abre teu coração. Diga: Senhor, eu levanto o meu altar aqui, ó, diante do teu altar, Pai. Eu levanto o meu altar para o Senhor, e eu quero me dedicar à tua presença. Eu quero viver esse verbo que opera nesta terra. Ó Deus, eu quero ser luz neste mundo. Eu quero ser a água que é derramada no terreno seco. Usa a minha vida, Deus, usa a minha vida. Eu vou te servir para sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Que você não passe mais uma semana aí cheia de frustração, porque você não consegue trabalhar, porque você não consegue fazer isso, não consegue fazer aquilo. Que a tua semana seja cheia da presença de Deus.
É Deus quem cuida, irmão. Não tem nada neste mundo que a gente possa fazer que Deus não esteja no controle. Deus tem total controle desta pandemia, né? Nós chamamos ela de pandemia, mas Deus tem total controle, né? E Ele está nos chamando, Ele está chamando a igreja, irmãos, para andar na presença dEle. Você quer andar na presença de Deus? Bendito é o Senhor.